Senhoras e senhores ouvintes, internautas de diferentes contextos geográficos, circulando pela BR-101, no Recôncavo Baiano, você percebe algumas questões que merecem algumas reflexões. Primeiro, a constatação da qualidade da pavimentação asfáltica, porque muitas vezes se usa os recursos midiáticos de rádio, da internet, de comunicação, sites de notícias, para críticas que são importantes. Por exemplo, você falar que a estrada está esburacada, que que a estrada está mal sinalizada, que o mato está invadindo a estrada. Então isso é muito importante se usar os veículos de comunicação para esse tipo de informação, de denúncia, para que os gestores públicos possam agir para se evitar acidentes. Um problema que é muito complicado é essa questão da vegetação mesmo, porque às vezes aquela vegetação que margeia a pista, ela avança em direção à pista, ela pode cobrir placas de trânsito e gerar acidentes. Então é importante essa informação. Mas é importante também a constatação dos pontos positivos. Por exemplo, a pavimentação asfáltica da rodovia BR-101, no trecho cujo itinerário é Feira de Santana, Santo Antônio de Jesus, a qualidade da pavimentação asfáltica é inegável. Asfalto de qualidade e passou por um processo recente de requalificação. Claro que é chato você ter que parar, ficar esperando aquelas máquinas trabalharem na pista, mas é um trabalho importante, necessário, porque não é só você colocar o equipamento, é você ter o monitoramento, é você ter o acompanhamento. É igual a passarela. Você constrói a passarela, inaugura, deixa lá? Não. Porque às vezes, se ela tiver uma estrutura metálica, aquilo ali pode oxidar, pode ferrujar, você tem que trocar, então tem que ter esse acompanhamento. Então a rodovia BR-101 está com asfalto com uma qualidade muito boa no trecho da BR-101. Só que a questão que se coloca e que as pessoas sempre voltam a isso. Curiosamente, uma pessoa falou o seguinte, que agora que o asfalto tá bom, tá na hora de começar a se pensar em retirar os radares, que infelizmente fica multando aí as pessoas. Olha, muito cuidado com isso. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Quando você faz uma requalificação de um trecho asfaltado, né? Aí que você deve ter cuidado com, com a questão da prevenção de acidentes. E parte dessa prevenção de acidentes envolve radares tecnicamente localizados, né? Com critérios técnicos para serem colocados, envolve a colocação de quebra-molas, envolve a questão da colocação de placas, sinalização de solo, de placas, envolve um conjunto de questões. Então, os radares cumprem um papel importante. Agora, infelizmente, o que aparece muito são as queixas das multas. Não aparece para muitas pessoas a questão do papel de alguns radares, na questão da prevenção de acidentes. Gente, no Brasil, você tem pessoas que têm carros aí muito potentes e querem andar de pé embaixo. Então muita gente que se queixa de que poderiam se deslocar, por exemplo, de Cruz das Almas para Salvador de maneira mais rápida, se não fossem os radares. Muitas vezes, cidadão, é duro, é impactante dizer isso, mas muitas vezes esse rápido que você está falando aí, você pode até não chegar pelo excesso de velocidade. Então, se você tem aquele intimidador ali, aquilo ali do limite da velocidade, isso pode impedir que você morra ou mate. Porque a questão ela é técnica. Por exemplo, você sai de Cruz das Almas em direção a Salvador, tem a entrada ali de São José. Ali é um cruzamento, cidadão. Você tem um radar ali cujo limite é 50 quilômetros por hora. É tecnicamente importante. Você tem um cruzamento, um acesso para um bairro populoso de Cruz das Almas. Lado direito, que sai Cruz das Almas, Salvador. Lado esquerdo, o acesso à localidade de São José, que está na área territorial de Muritiba, que tem muita gente morando, um distrito, um distrito populoso, que tem uma feira dominical movimentada, entra e sai de gente. Muitas pessoas moram em São José, trabalham em Cruz das Almas.
você tem o cruzamento com a rodovia BR-101, uma das mais movimentadas e importantes do Brasil, que não está duplicada. Quando a rodovia não está duplicada, o movimento é muito mais intenso. Você observa que, se você, um exemplo, se você duplicar a BR-101, né, o movimento em uma das faixas vai diminuir mais, porque você vai por um sentido e volta por outro. Agora, quando você tem um sentido único, que é o caso da BR-101, que é pista única, o movimento é intenso e não precisa só tempo de festa, não. É algo que também se falava muito assim, o trecho Governador Mangabeira, Santo Antônio de Jesus, que é um trecho que eu conheço bastante. Ele é muito movimentado no período das festas juninas. Sim, final de ano, feriadões, as pessoas às vezes se deslocam para Ilha de Itaparica, vão ali por Santo Antônio de Jesus. No entanto, isso passou. Hoje esse trecho ele é movimentado qualquer dia. Agora, claro que esse movimento se intensifica, sobretudo com os feriadões, com Semana Santa, as festas juninas, isso se intensifica mais ainda. Então é um trecho movimentado. Então, nem pensar, algumas pessoas ficam falando da questão dos radares, em retirar o radar. Tem que se avaliar a colocação técnica de radares em outros locais. Porque ali é um trecho, esse trecho citado, por exemplo, é depois de uma curva, na entrada de São José. Quem vem no sentido Governador Mangabeira, Cruz das Almas, você tem um pequeno declive, uma curva e a entrada para São José. Então é importante aquele radar ali. Então esse radar é importante, assim como em Governador Mangabeira também, tem um que questiona muito por ser um radar de 40. Então é muito importante, porque antes desse radar aconteceram acidentes graves nesse trecho. Então os critérios para se colocar os radares são critérios que devem ser técnicos, como é esse caso aí. Esse caso é citado. Você já está colocado depois de uma curva, ladeira, cruzamento, trecho movimentado e algo que é fato. Naquele trecho da entrada de São José, já aconteceram vários acidentes graves, trágicos. O mesmo se aplica ao trecho de Governador Mangabeira. Quem vai no sentido Cruz das Almas, Salvador. Você chega em Governador Mangabeira, já na área urbana de Governador Mangabeira, onde você tem um primeiro posto de combustível, de uma localidade chamada Mão Divina, você desce um declive, tem uma área de depressão ali, uma depressão de fundo alagadiço, você sobe um aclive, chega em um posto de combustível. Então você tem um ponto ali com um posto de combustível, ali do lado direito um posto de combustível movimentado, desse mesmo lado direito uma pousada, um restaurante, um está fechado, mas o outro está em funcionamento. Várias oficinas de veículos. Casas de venda de peças, várias. Do outro lado, do lado direito, quem vai no sentido Cruz das Almas, Salvador, do lado direito, um acesso para uma estrada, de uma estrada vicinal, acessando uma área rural de Governador Mangabeira chamada Torto. Mais à frente um pouco, um acesso para Cabaceiras do Paraguaçu, também movimentado. Desse outro lado também tem casas comerciais, estabelecimentos comerciais de grande movimento naquela entrada ali de Cabaceiras. Então é muito importante ter um radar naquele trecho, além de você ter uma curva logo à frente. Então muitas vezes as pessoas não se atentam para os critérios técnicos e acabam buscando, digamos que, as facilidades para a velocidade excessiva. Não pode ser assim. O trânsito é uma temática extremamente importante. Agora, claro, tem que discutir outras questões. Por exemplo, a diversificação de modais de transportes. Esse transporte ferroviário que passa pelo Recôncavo Baiano, se pensar que esse transporte pode ser também um transporte de passageiros. A questão de se rediscutir a duplicação da BR-101 nesse trecho com movimento intenso, em período que não são feriadões, que não são festivos, já justifica isso. São todos assuntos para se pensar no futuro. Mas para o presente, presente é algo mais imediato, essa questão do técnica dos radares, da sinalização, do cuidado com a questão da vegetação na pista, isso aí é muito importante para se evitar acidentes graves. Saúde e paz, até a próxima.